Primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa apostila 3 a falar sobre a estrutura e as camadas do nosso planeta. A gente vai entender por que o planeta hoje tem essa distribuição continental, que nem sempre foi desse jeito. Olha só, aqui a gente tem o planeta como se eu estivesse cortando ele ao meio, estão vendo aqui, até chegar no núcleo. Nós temos a crosta ou a litosfera, que é onde nós vivemos. Logo abaixo dela, nós temos o manto superior e o manto inferior. Presta atenção, gente. O manto, ele é formado pelo magma. O magma é uma camada pastosa de rocha derretida a uma temperatura muito alta. É essa a textura do magma, é como se fosse um mingau, só que de fogo. E é muito importante a gente saber sobre essa textura do magma, porque ela vai fazer toda a diferença quando a gente for falar das placas tectônicas. Então, eu tenho a crosta, o magma, o manto, e depois nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, chamado de NIF, porque ele é formado de níquel e ferro. O núcleo, que a gente sabe, é que ele pode chegar a 5.500 graus. Até hoje, não conseguiram inventar um material que chegue diretamente até o núcleo, porque nenhum material consegue resistir a essa temperatura. A gente tem informações aproximadas de até onde os cientistas conseguiram chegar. O que foi comprovado? Que quanto mais no interior do planeta, mais profundo eu chego, maior vai ser a temperatura, a densidade e a pressão. Então, guardem, nós vivemos na crosta ou litosfera e o manto é esse magma que eu estou vendo aqui. Ele tem o nome de magma quando ele está dentro do planeta e quando ele é expelido pelo vulcão, ele troca o nome, chamado de lava, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E eu tenho a distribuição das placas tectônicas do planeta. E podem perceber que elas têm setinhas em sentidos diferentes, porque as placas podem fazer diferentes movimentos. A gente viu aqui, olha, que o magma ele não é sólido, ele é rocha derretida a uma temperatura muito grande, é fogo. Então, essas placas, elas não estão fixas, elas estão em cima do magma, que está sempre borbulhando, então elas têm um movimento constante. Alguns movimentos são muito difíceis da gente perceber, são mais não são tão fortes. Mas também tem o fato de que o Brasil está bem no meio da placa. Olha, tem a placa sul-americana aqui e o Brasil está bem no meio da placa. Então a gente realmente não sente muito os tremores ou a movimentação dessa placa. Agora, aqui, olha, por exemplo, o Chile, que está bem na margem da placa, ele sofre bastante. As placas tectônicas, elas podem se mexer ou no movimento divergente, que é quando as placas vão se afastar, elas vão para sentidos opostos, ou movimentos convergentes, como esse daqui, ó, as placas elas vão para movimentos para o mesmo lugar. Ou então tem o limite transformante também, que é quando elas deslizam uma ao lado da outra. O que é importante a gente guardar? As placas não estão fixas, elas estão sobre o magma que não é sólido, então elas estão sempre se movendo. Essas áreas de encontro de placas, olha essa região do Oriente Médio, gente, olha a quantidade de encontro de placas que eu tenho aqui. Essa área de encontro de placas, como é uma área que tem uma falha, tem um espaço, é uma área onde o magma ele encontra um espaço para vir para a superfície. E como que o magma vem para a superfície? Através dos vulcões. Então, essas áreas de encontro de placa, além de serem áreas muito propensas a terremotos, porque é onde mais a gente sente o tremor, é sempre na beirinha das placas, são áreas de muita atividade vulcânica também, porque tem um espacinho entre elas que é o necessário para a lava subir e o vulcão entrar em erupção. Olha aqui, por exemplo, o Japão. O Japão é uma ilha e ele está bem no meio do encontro de três placas tectônicas. Então, o Japão, ele teve que se adaptar a essa realidade. Ele teve que desenvolver uma engenharia, a engenharia sísmica, que faz com que diminua as mortes e os prejuízos financeiros quando acontece, que os terremotos lá são muito comuns. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que aqui eles desenvolveram uma engenharia onde tudo que se constrói no Japão hoje, todos os prédios, todas as casas, são feitos com amortecedores, porque quando tem um terremoto, vai balançar, mas não vai cair, não vai desmoronar.
Aqui nessa área aqui, olha, das Filipinas, é onde aconteceu aquele tsunami que deu origem àquele filme Impossível. Então, onde eu tenho encontro de placas tectônicas, são regiões que têm muito abalo sísmico, terremoto, e uma grande possibilidade de vulcanismo. As rochas que existem no planeta, elas podem ser formadas de diferentes formas. As rochas magmáticas ou ígneas, elas são formadas pelo resfriamento do magma. Eu acabei de falar para vocês que o magma que está aqui no manto do planeta, ele encontra uma brechinha entre as placas tectônicas e ele sai do planeta pela erupção do vulcão. E aí, o que acontece? Quando esse magma explode, quando ele sai do vulcão, ele se torna lava. Só que a temperatura da atmosfera aqui é bem mais baixa, a temperatura é bem mais fria, então ele vai se solidificando. A partir do momento que o magma explode e entra em contato com a atmosfera, ele vai se solidificando. E aí vai formando as rochas extrusivas, extrusivas, externo, fora do vulcão. Quando o magma ele começa a se solidificar dentro ainda do vulcão, ele é chamado de rochas magmáticas intrusivas, internas. Então, o importante é saber que a rocha magmática é sempre uma rocha de origem do magma dos vulcões. Eles podem se resfriar fora do vulcão, formando extrusivas, ou podem se solidificar dentro do vulcão, formando as rochas intrusivas. Além disso, nós temos as rochas sedimentares. Primeiro, o que são sedimentos? Sedimento é resto de animal, resto de vegetal, resto de outras rochas. É claro que essa formação de rochas sedimentares, elas acontecem a longo prazo, elas acontecem de forma lenta. Por quê? É quando o resto de animais, vegetais, de outras rochas vão se juntando, vão se solidificando e formando novas rochas. Não acontece do dia para a noite. A formação das rochas sedimentares, elas demoram para acontecer. E eu tenho as rochas metamórficas, olha o nome, metamorfose, transformação. Quando elas são colocadas em altas temperaturas ou em altas pressões, elas se transformam, elas mudam o tipo de rochas que elas são. Então, eu tenho esses três tipos de rochas no planeta: as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. E quando eu falo de ciclo das rochas, eu posso falar dos três tipos de rocha. O que é o ciclo das rochas? É desde o momento que elas são formadas e o que pode mudá-las. Olha, é a temperatura e a pressão? É o intemperismo, que são fatores naturais? É a erosão? É a questão do desgaste? É o acúmulo em áreas mais baixas? Então, o ciclo da rocha é desde o momento que ela é formada, o que pode transformá-la até o momento que ela muda ou ela desaparece.